a nossa aula de sonhos. Sou Leia Madureira, aí está meu contato telefônico, canalista. Tá? A gente começa falando aí na introdução, primeiro slide. Fascínio que os sonhos sempre exerceram nas culturas. Slide 1, Rai. Fascínio que o sonho sempre exerceu. Ainda no Antigo Testamento, olha, né? As pessoas valorizavam muito a questão de sonho. Acompanha aí comigo o slide que está na tela. Os sonhos sempre exerceram fascínio na humanidade, desde a antiguidade, inclusive entre os egípcios e particularmente entre os judeus do Antigo Testamento. Gênesis, na biografia do patriarca José, vemos também a importância da decifração com o sobrenatural, uma maneira de se prever. O papiro egípcio datado de 2 sonhos e suas interpretações. Era a crença na Grécia antiga de que o estava em contato. O sonho, ele sempre despertou interesse das pessoas, sempre e até, né? Portanto, coloca no Google significado dos sonhos, várias vertentes. Decifrar o sonho, né? O que significa aquilo? Gente que vive meio que regido, direcionado por isso, ok? Então, sempre certo interesse. Buscava, trazia para si o olhar e a curiosidade das pessoas, ok? E aí a gente vai olhar o que acontece com essa é a nossa abordagem, que é o mais importante para nós hoje. Porque até então a gente pensa de como as pessoas viam, mas a gente aí há um momento a interpretação dos sonhos, dado originalmente por isso que às vezes a gente cita, abre parênteses, ela mandou eu falar perto do microfone. É porque eles estão aqui e aí, né? Freud construiu as bases da teoria psicanalítica, passando a constituir o ponto de apoio para todo o desenvolvimento posterior de sua obra. Esse livro é um verdadeiro clássico e é considerado uma das obras mais importantes, talvez a mais importante de Freud. O que Freud faz? Quando ele começa a estudar o inconsciente, porque o inconsciente a grande pauta de Freud, né? A psicanálise, ela estuda o inconsciente. E aí o que ele faz? Ele traz uma obra que é a interpretação de sonhos, que é o que a gente vai falar. Okay? Em seus textos, ele descreveu minuciosamente o trabalho dos sonhos, a importância do processo analítico. Ele também afastou essa temática das crenças religiosas culturais. Ele olha por outra vertente. Ele já não se interessa mais, tipo assim, eu não quero saber o que as pessoas creem, eu não quero saber o que a cultura diz. Eu quero saber do inconsciente dessas pessoas e por que essas pessoas sonham. O que
que elas sonham? Qual é o conteúdo que trazem nesses sonhos? Ele também afastou essa temática das crenças religiosas e culturais, as quais vinculavam o sonho a uma premonitória, supersticiosa, nada da cultura. Aí eu Antes dessa obra, os sonhos eram considerados apenas como trivialidades, eram criados talvez como punição, resquício das experiências da vida diurna. Para Freud, os sonhos não eram banalidades e mereciam atenção. Porque o que as pessoas acreditavam? O dia foi agitado, teve muita experiência em relação a isso, e chegou à noite e sonhou. E alguns de nós olhamos dessa maneira, né? Alguns não. As pessoas fora da psicanálise olham exatamente dessa maneira. Olha, não sei se foi porque eu tive um dia agitado, não sei, né? E aí olha dessa maneira. Chegou a noite, o meu sonho foi uma confusão, né? E aí Freud, ele começa, tipo assim, não é só isso. Os sonhos para Freud, e aí aqui a gente começa a falar do que Freud descobre. E aí eu falei para Paula, a partir desse momento a gente fica bem mais interessado para saber o que nossos maridos e mulheres estão sonhando. Quando falar, tive um sonho estranho, conta. Pelo amor de Deus, agora eu quero saber o que você está sonhando. A partir desse conceito de Freud, você vai querer saber. Os sonhos para Freud são uma maneira do psiquismo realização de desejos. Sonhos são tentativas por parte do inconsciente para resolver um conflito de algum tipo, seja algo recente ou algo do passado mais distante. Mais tarde, em Além do Princípio do Prazer, Freud discute alguns sonhos que não aparecem ser de realização e desejo. Sonho ele diz que o sonho é assim, a manifestação do que está no seu inconsciente, e às vezes acordado a gente não fiquei matando a minha sogra. Vai editar? Aí eu dou sempre o exemplo na aula, né? Eu nem tá aqui, né? A gente que sonha com Gianecchini, tá ruim ainda? Qual é o meu ângulo? Se eu for muito para lá, vocês fazem assim que eu olhando para eles, acredito. Mas vamos lá, vamos tocar, vai dar certo. E aí, o que acontece? E aí, você vai falar assim, não, foi Freud diz que legal essa aula quando é aberta, que os alunos começam os seus sonhos. Então, esse é o conceito, é o primeiro conceito que Freud traz e permanece. Depois ele levanta alguns pontos, vamos dizer, inteirar, né? Completar, ou talvez abrir um parênteses e seguir, quando ele fala de sonho de angústia, tal, que a gente vai falar disso hoje.
Mas nesse primeiro momento ele traz esse conceito. Ele descobre que quando um sujeito sonha, ele traz, é uma maneira dele trazer aquilo que está recalcado, e a gente já vai falar também sobre isso, para o consciente. Alisar. Isso te alegra ou te preocupa? Eu parei de contar meus sonhos. Como os conteúdos do inconsciente são muitas vezes perturbadores, existe um sensor que não permite que esses conteúdos sejam manifestados conscientemente. Portanto, quando dormimos, a vigília do sensor é reduzida, embora ainda permaneça atenta. Assim, o inconsciente deve distorcer e deformar o sentido da sua informação para conseguir que ele passe pela censura. Os sonhos para Freud são um caminho real para um inconsciente. Vou explicar isso aqui. Quem é que está aqui pela primeira vez? Vocês se preocupam se eu falar rapidamente de consciência? Falando do consciente e inconsciente. A psicanálise estuda o inconsciente, certo? É um exemplo muito prático para vocês do que é consciente. Eu sei que eu estou aqui. A Rayane já me deu o limite de ir e vir, certo? Eu sei que vocês estão aqui. Eu sei que nós estamos sendo gravados. Eu ainda brinquei, né, que a gente tem que vigiar o quê? O que vai falar. Isso tudo é um controle o quê? Consciente. Eu sei que eu tenho que me comportar, sei que eu tenho que ficar bonitinha, que vocês. Isso é o que está no meu consciente, é aquilo que eu dou conta agora. Ok? Quando Freud fala de conteúdos inconscientes, ele está falando de conteúdos estes que eu não consigo alcançar nesse exato momento. E de verdade, a gente precisa de muita terapia e análise para, às vezes, descobrir o que está na nossa inconsciência. No nosso inconsciente. Aí Freud diz assim, o que acontece? Muita coisa que a gente está na consciência, existe um sensor que a gente chama de censura, certo? E aí eu analiso assim, nossa, gravada, vai ficar no YouTube isso, eu não posso falar. E aí eu vou lá e bloqueio, certo? Porque eu estou consciente também, né? Eu sou uma mulher inteligente, obrigada de nada. Então eu vou lá e guardo. Na nossa vida, a gente guarda, recalca por causa da censura muitos conteúdos nossos. A gente chama alguns deles de desejos, porque a gente tem uma noção de certo e errado, sim? E aí eu vou lá, tipo, Leia, você não pode nem pensar isso. Guarda. Só que você pensa que você joga fora, só que fica no seu inconsciente. E você vive uma vida normal, você vive uma vida maravilhosa, né? De foto no Instagram, e a gente é perfeito mesmo, e a gente não mostra defeito. E aí, a hora que você está no seu sono, essa censura, essa barreira, esse sensor, ele afrouxa, filha. Aí o que acontece? Você sonha. Então, o sonho do Freud é a forma desse material que está censurado, recalcado, dele. E aí você acaba trazendo para através do. É isso que ele fala.
né? E aí os sonhos são as manifestações. No entanto, quando dormimos, a vigília do sensor é reduzida. Ah, por que é reduzida? Porque você perde essa consciência do controle. Você não está no controle. Sempre falo para os alunos a questão do dorme, de quando bebe e de quando envelhece. Vocês já viram uma pessoa quando bebe muito, bebe muito, bebe muito e começa a falar um monte de coisa que não falaria nunca sóbrio? Aí a pessoa fala assim depois, né? Nossa, agora então. Aí a pessoa volta e fala daquilo, eu não penso aquilo. Eu falei porque eu bebi. Ou então o idoso, né? Quem é que tem parente idoso? Eu tenho a minha mãe tem 84 anos. A mãe deu para falar absurdos que, vamos botar assim, há 20 anos atrás ela jamais falaria. Inclusive da própria vida. E aí a gente brinca, né? A mamãe tá sem freio. Eu falo, gente, a mamãe tá sem freio de morro abaixo. Para o freio da véia e de morro abaixo. Mas o que que acontece? Aí a gente fala assim, voltou a ser criança, porque a criança também tem essa questão da não censura. Ela perdeu, filha. Não... eu tô sentindo, eu vou falar. Eu tô sentindo, eu vou viver. É o meu testemunho. A gente no churrasco da família tem pouco tempo. Meu pai faleceu tem 10 anos. Essa história, né? Que vai pro YouTube. Aí a gente tava, meus tios, que também são idosos, irmãos da mamãe. E eu, mais alguns primos. Tem uns 8 meses, eu acho. Aí a gente lá tal, e aí começou a falar da moda antiga de mulher ter que fazer o prato do marido. O prato do cara. A gente está num churrasco, uma mesa cheia de coisa. Eu não sei o tamanho da fome dele. E não é melhor a pessoa se servir, porque você vai ver se quer banana, se não quer banana, se quer maionese, se não quer maionese. E aí começou o assunto deles, que tipo assim, nossa, fulano morreria, nem comia se eu não colocasse a comida dele. Eu falei, gente, o que é isso, gente? Pensa, você com uma fome danada, você ainda tem que botar o prato do outro e ficar perguntando, 2 colheres de farofa, enfim. Minha mãe, a contar a vida dela de casada. Tava assim, aonde que eu tava? Isso, gente. Mas assim, os mais absurdos, coisas que meu pai dizia, coisa que ela escutava e que tá tudo recalcado, porque ela não contou aquilo para ninguém. Eu tentava falar mais alto, que ela ia interromper, mas eu não dava conta, porque ela estava de morro abaixo e sem freio. Resumindo, ela continuou falando para todo mundo tudo. Agora para ela, sensorzinho, a barreira, aquele estado de, né, de vigiar o que fala, de vigiar do que tá, que é muito do consciente. Engraçado, no outro dia eu cheguei na casa dela, eu botei um vestido estampado. Ela falou assim, nossa, tá gordinha, hein? Falou para mim, sou filha, mas falaria para qualquer outra pessoa. Mas quando a gente vê alguém gordinho, é isso? A gente não tem nada. Mas o que a gente faz? Até pensa. Mas o idoso não. Ainda aperta o braço, não aperta? Pega assim, assim, ó, e dá aquele apertão, tipo assim, né? Isso.
Seguimos. E aí tá aí, ó, recalque. É só para você, porque a gente vai falar de recalque, de conteúdo recalcado, e você vai pensar, que é isso? Sonho é a realização de um desejo. Vou repetir isso para você, né? E aí quando você falar disso, você vai falar isso para as pessoas vão se ofender com você. Mas você vai falar assim, segundo Freud, tudo bem? Segundo Freud, pelos meus estudos, que agora você é um estudioso de psicanálise, né? Pelos meus estudos, o sonho é a realização de um desejo. Este desejo, entendamos, não é necessariamente um desejo que possamos aceitar em nossa vida em estado de vigília. É aquilo que eu falei. Muitas vezes o seu desejo, né, você em estado de vigília, você acordado, você consciente, você vai me negar, certo? Está falando aqui. Quando não se trata de um desejo aceitável, preferimos esquecê-los. O desejo não é aceitável, porque está de acordo, você mede esse desejo pelos seus princípios, seus valores, pelas suas crenças, por aquilo que você aprendeu de pai, de mãe, de sociedade, na escola, que é certo e errado. Então, pautado no teu certo e no seu errado, naquilo que você acredita ser certo e errado, você vai lá e censura. Só para você entender, esse mecanismo é inconsciente, bem? Esse mecanismo de censura, de você mesmo reprovar, é um mecanismo inconsciente. Preferimos esquecê-lo. Esse esquecimento será descrito como consequência de um mecanismo chamado recalque. Mecanismo que faz esse conteúdo parar no inconsciente é o que a gente chama de recalque. E essa palavra você vai escutar até o final aí da análise, você vai continuar estudando, vai continuar falando. O desejo recalcado, no entanto, permanece em algum lugar exercendo seus efeitos. Os sonhos são apenas um exemplo desse desejo recalcado, no entanto, permanece em algum lugar exercendo seus efeitos. Então, esse material, esse conteúdo, os desejos recalcados, eles vão para o seu inconsciente, mas eles ficam ali debaixo de um gasto de energia psíquica. O sujeito, ele gasta uma energia psíquica para manter esses desejos e conteúdos recalcados. E aí Freud diz que os sonhos são apenas uma forma desses desejos submergirem. E aí pode ter tantos e tantos. Você vai estudar muito e aprender muito e crescer muito. No inconsciente, nos diz Freud, esse desejo vai procurar sua expressão a qualquer custo. E não é possível que ele se expresse conscientemente, porque no consciente atua aquela resistência que mencionou, focando recalque. Ele vai buscar alguma expressão substitutiva que consiga escapar à censura. Vai procurar a sua expressão a qualquer custo. É interessante que a gente não percebe gasto psíquico, energia psíquica que a gente dispensa para manter esses desejos. E aí eu vou dar alguns. Por exemplo, alguém que foi abusado uma infância inteira.
Aí pensa você a nível de traumas, certo? As emoções que essa pessoa traz consigo, negativas em relação ao uso, certo? Pensa, porque quando a gente fala de desejo, pensa de coisas prazerosas, não é isso? Mas pensa no desejo, por exemplo, de um abusado, de uma infância, quando olha o abusador, porque a maioria dessas pessoas andam com um abusador. É que aquela pessoa que foi abusada, ela sente raiva, ela tem mágoa, ela guarda ressentimentos, ela sofre uma angústia absurda. Só que muitas vezes essa pessoa ela não expressa, ela não pode falar. Ela vai falar que deseja que o outro morra, para ela se livrar da imagem daquela pessoa diariamente, já que hoje as pesquisas, a maioria dos abusadores, aquela pessoa com. E aí ela vai lá e recalca, e às vezes ela tem uma religião, o que acentua, né, a questão do recalque. Eu sinto raiva, mas eu sei que é errado sentir, é isso que a religião diz. Quero que o outro morra, mas eu não posso falar que eu quero que o outro morra. E aí o que eu faço? Eu faço uma cara de curada, mas todos os meus desejos, a partir daquela experiência, a partir daquele trauma, a partir da convivência com aquele outro sujeito, todos os meus desejos, eles são recalcados. Pautado no quê? Nas minhas crenças, valores, naquilo que me foi ensinado. Nossa, mas você tem que perdoar. Não estou falando que não tenha, tá, gente? Eu só estou explicando uma situação para você. Imagina, agora é o que eu quero falar da questão do gasto de energia. Imagina o esforço psíquico, emocional que essa pessoa faz diariamente para não ter esses desejos. Os próprios valores vão lá e condenam. E aí você entende por que as pessoas param no nosso consultório? Abrindo um parênteses. Eu comecei a estagiar psicanálise, foi o que mais me chocou foi essa experiência com a quantidade de abuso no nosso país. Nas escolas, nas comunidades, nas igrejas, nas famílias. Imagina a quantidade de conteúdo que um sujeito desse traz consigo. Tá? Que eu sinto, mas eu não posso sentir, porque a minha lei moral, o meu superego diz que eu não posso sentir. Aprendi que eu não posso. Sonho pode ser entendido como uma expressão de uma série de desejos que encontram nele a única via para a consciência. É por isso também que o sonho será entendido por Freud como a via régia para um inconsciente, uma vez que a sua manifestação é mais direta. O que a gente faz, aí falando de nós psicanalistas, que é o que vocês, alguns aqui estão quase já formados, meus colegas, já tem gente estagiando, vocês que estão começando agora. Muitas vezes, quando um sonho nos é contado, talvez num primeiro momento ele não revele o que está no inconsciente daquele sujeito, daquele indivíduo. Mas é muito importante porque ele sinaliza, ele traz muito conteúdo. Ah, professora, e aí como que eu faço? Uma ficha, um caderninho e não. E aí não é interessante escrever depois, né? Lá na hora, você
que é muito importante para mim. Aí você vai lá e anota na fichinha do teu paciente. Porque às vezes ele conta detalhes e às vezes o conteúdo está exatamente no detalhe. Já aprendeu? Às vezes o sonho, vou dar um exemplo, ele traz um conteúdo muito confuso, de muitos personagens, e a pessoa ainda fala, mas eu misturei muita coisa, eu não entendi nada. Estava na igreja, mas depois eu estava na praça, depois era um desfile de 7 de setembro, não entendi nada. Mas engraçado, aí a pessoa te conta, abre um parênteses e te traz um conteúdo. Mas lá tinha uma mulher com um bebezinho no colo. Vai lá, coloca o detalhe. Não quer dizer que você vai decifrar o sonho. Não é isso. Mas muitas vezes aquele sonho vai trazer um conteúdo, você deixa ali naquele momento, você não vai sacar do que se trata, e depois que a pessoa vai dentro do processo de terapia, de análise, aí você antes da pessoa mesmo, né, chegar e fazer a sua associação, você vai falar assim, faz sentido aquele. Faz todo sentido. Aquela parte do sonho, porque o sonho, ele encontra, o inconsciente, ele encontra uma maneira de realizar o desejo. Então, o sonho, ele vem simbolicamente baseado, até para você dar conta de aceitar aquilo, pensar aquilo. E por isso que muitas vezes a gente fala assim, eu não entendi. Hein? É que lembra do que sonhou. Aí você vai encontrar. Eu não lembro. A aluna que ela falou assim, eu não lembro de nenhum sonho. E aí a gente fez a aula, blá, blá, depois ela falou, acredita que eu lembrei de um sonho? Porque é desconfortável reviver o sonho. Muitas vezes. Relembrar o sonho, lembrar que sonhou aquilo, aquele conteúdo. Por quê? Por causa da sua censura. Eu lembro de um professor, sempre conto isso, marcou muito. Eu lembro de um professor, ele jogou no telão a foto de uma jacaré, eu chamo de jacaroa. Só que era uma selfie da jacaré, né? Ela estava, aquela bocona, aberta, e um bebê dentro da boca, para aquela jacaroa engolir, preste a engolir. E aí ele jogou ali no telão, aquela imagem que dá uma certa aflição na gente, né? Aí ele falou, quem é essa jacaré? Quem é esse jacaré? Porque até então eu não tinha dado a minha, né? E aí os alunos começaram a falar daquela imagem. Eu acho que é a religião. Eu acho que é Deus. Eu acho que é a sociedade. Eu acho que é meu pai. E aí ele fala assim, esse jacaré é a sua voz, é o ego, é a voz que é o teu veto, é a voz que te paralisa. Sim, pode ser Deus, pode ser pai, pode ser a sociedade. Jacaroa, né? Sempre fui muito comunicar. É óbvio, alguém que eu fui criada na. E o tempo todo a minha jacaroa falava assim: menina não sobe em árvore, menina não joga futebol.
Menina não senta dessa maneira. E aí, onde eu quero chegar? Essa voz que nos cria, que nos educa, certo? Ela se torna uma lei para a gente. Uma lei a gente traz para a nossa moralidade. E aí, na hora da gente viver uma vida adulta, a gente é regido por aquele veto. Mais menina, e aí os meninos têm aí seus vetos, tá? Eu estou dando um exemplo para vocês. Nunca mais eu esqueci da cara daquela jacaroa. A boca aberta e o bebê. É você. Você vive regido por essas vozes. Análise também. Fazer análise, você fala assim, cara, que bobagem. A tênis e sentar assim, sim. Árvore, sim. Você mora em um sítio e você não pode subir em árvore. Que veto foi esse? E aí o que acontece? Eu não subia, mas eu desejava. Eu via as outras crianças subindo, descendo, minhas primas, nossa. Mas eu não podia, eu era uma filha única mulher no meio de 5 homens. Eles só brincavam de bola de gude e a pipa. Eu tinha que brincar de boneca só. Você pega uma pessoa que é influente é um teste de temperamento. Que é para se relacionar, que é para viver junto, que é para estar junto de gente. Eu gosto de gente, eu não gosto de tecnologia. E aí a mãe pega e bota aquela criança mutilada dentro do quarto, brincando de boneca. Sempre gostei de boneca. Tenho alma de menino. Mas Beto me tirou vezes da roda de brincadeira. Tá? Lá. E a gente às vezes leva isso para a vida adulta. E aí os desejos, a gente vai fazendo exatamente isso com os desejos. Não, isso. E aí eu estou falando exatamente, nem sempre estou falando de desejo sexual. Aquilo que você pensa e estaria, né? O que realizaria fazendo ou tendo. Você vai lá e veta. E é muito interessante. Pode reparar. O que você sente quando vê alguém livre? Alguém mais curado que você? O que você sente? Dá vontade de ficar perto e falar assim, me ensina esse negócio. É assim? Por isso que eu gosto de dar aulas, gente, com gente, porque vocês balançam a cabeça. Mesmo com a boca fechada. Eu vejo o olhar assim, ó. E aí, à medida que a gente vai passando pelo processo de análise e vai sendo curado, e vai dando conta, e vai falando, você vê as pessoas preciso de 50 minutos. É muito interessante a direct do Instagram. As pessoas nem te conhecem, as pessoas nem sabem onde você vive. Mas vão lá e falam assim, meu sonho é ter 50 minutos. Isso. Porque o sonho de toda pessoa... O sonho de toda pessoa é viver, é plenitude, é poder viver, é poder ser o que nasceu para ser, certo? Às vezes você não é metade, 1/3 do que você nasceu. Todos os desejos estão aí recalcados e que não necessariamente são errados. Às vezes são errados porque a tua lei moral, o superego, a voz de quem te educou moralmente, te proíbe.
eu estava conversando com uma mulher da minha idade, jovem, né, chegando aos 50, e ela estava falando comigo a respeito da questão sexual. Nós, mulheres da minha idade, talvez a de Thaís não mais, e a Fernanda não, mas nós fomos educadas para não falar sobre sexo. Uma área da vida da gente que, tipo assim, isso aqui não é isso aqui. Aí você tem que passar por um processo de análise para aprender que sexo, relacionamento sexual é tão necessário quanto beber água, comer, fazer xixi, etc, etc. Dormir. Al dizia, tipo, não pode. A mesma menina que não pode subir em árvore na adolescência não podia falar sobre. Sigamos. Estava falando de desejos recalcados, certo? Vocês se perderam? Recalque, o que é? Aí um conceito bonitinho, a apostila já chegou, daqui a pouco vai chegar para você. Vamos ver, provavelmente no intervalo. Rai, você está vigiando a hora? Ok? Você vai me sinalizar nos 5 minutos antes? Ok? Recalque, o que é? Recalque, então, é uma forma de negação e rechaço de elementos do ideias, emoções, memórias, para fora da consciência. É um mecanismo que tem um dispêndio de energia grande, realizando uma pressão para manter os elementos no inconsciente. Sustentá-lo provoca um dispêndio de energia que desgasta a pessoa, pois ela fica direcionada para manter elementos psíquicos aprisionados. Alguém aqui já fez ginástica na água? Hidroginástica. Alguém já fez? Tem uns exercíciozinhos com umas pranchas de isopor. Que aí o carinha fala, ó, você abre a perna, segura a prancha e você vai forçar com as duas mãos essa prancha para debaixo da água. Sim? Uma vez está tranquilo. Aí ele vira e fala assim, são 3 séries de 20. Sim? Aí você vai lá. Filho, na primeira série, quando você chega no 12, você já está desistindo de contar, você já está sabotando o professor. Enquanto as suas colegas vão 2 vezes com a pranchinha para o fundo, você está na velocidade do 1. Daqui a pouco elas vão 3, você está na velocidade de 1. Quem nunca fez hidroginástica, já tentou segurar uma bola cheia embaixo da água? A força que você faz? A questão do recalque, quando ele diz que você gasta uma energia, exatamente isso. Você tem um desejo, você tem uma ideia, você tem uma memória, aí você é a tua pranchinha. O fundo da piscina é o seu inconsciente. Eu gosto, quando eu estou em sala de aula, eu desenho isso no quadro. Eu faço um gráfico doidaço e todo mundo... Vocês terão oportunidade de, em algum momento, eu desenhar isso para vocês, porque na vida que eu sei desenhar. E aí você vai lá para o fundinho da piscina com aquela prancha de isopor. Só que a gente não está falando de um dia, série de 20. A gente está falando, às vezes, de uma infância inteira, essência inteira, de décadas guardando algo lá no inconsciente. O tempo todo gastando essa energia psíquica. Vou fazer a pergunta de novo. Porque muitas vezes
sistema está lá, submerso, recalcado, e a pessoa está gastando uma energia absurda. E aí ali tem, falando de memórias, tem os traumas de uma infância, os traumas do abandono, os traumas da frustração, os traumas da separação, das perdas, os traumas da orfandade, está tudo lá, recalcado. E geralmente, como que a gente trata as dores do passado? Um assunto sobre traição. Aquela pessoa foi abandonada. Aí o que que ela fala? Eu não quero nem falar desse assunto. Enquanto eu não falo desse assunto, esse assunto não me dói. Tá lá, tem uma ferida, precisa ser curada, mas eu não trato daquilo. Aí tá tudo lá, onde? No inconsciente. É o que nós estudamos, tratamos na terapia. Ok? Entendemos essa parte? Vou dar pausa e eu vou voltar daqui a pouco. Vou voltar daqui a pouco com a parte aí para a gente falar, ler poema, continuar falando de sonho. Pausa para você descansar. Vou pegar a apostila para vocês.